TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia para você. Chegamos ao vivo, segunda-feira, feriado, pelo aniversário da cidade de Petrópolis. Nesta segunda-feira, a gente já começa a semana festejando aí os 183 anos da cidade imperial. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo agora e, é claro, a gente lembra você que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é nosso e-mail e tem a forma mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992 48 31 67. Flagrou alguma coisa, manda pra gente. Sabe aquele vídeo, aquela foto, aquela curiosidade que você passou na rua assim e flagrou? Pode mandar pra gente. E é claro, a sua reivindicação. Conta pra gente como está a sua rua, como está a sua cidade, como está o seu bairro. E hoje em Petrópolis, o sol dando o ar da graça, novamente, porque ontem já fez um dia lindo, ensolarado, brindando o aniversário da cidade imperial. E hoje, novamente, o sol aparece. Você vê assim, pouquíssimas nuvens, o dia vai ficar bonito. Sol, já estava ventando um pouquinho para não ficar aquele calor muito exagerado, então um ventinho na medida certa. Então hoje vai ser um aniversário da cidade de Petrópolis, assim, ensolarado. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 16 de março. INSS alerta para golpe com aplicativo falso de reembolso. Região Serrana recebe investimentos para obras de drenagem e pavimentação. E é claro, Petrópolis completa 183 anos nesta segunda-feira, dia 16 de março. A gente traz uma reportagem especial. E mais, gasolina em Petrópolis. Ó, os motoristas não têm muito o que comemorar, não. Chega a R$ 6,99 na primeira semana de março. Esses outros destaques agora no Correio Serrano na TV. E é claro, a gente começa a nossa edição vendo que é destaque no Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro, edição desta segunda-feira. Aqui é feriado, mas nos outros lugares não é não. Então vamos ver o que diz a linha vermelha. Duas respeitadas jornalistas apontam o assodamento de Carmen Lúcia no adoçamento. Ali está escrito errado, assodamento, mas eu acredito que é adoçamento. Então, duas respeitadas jornalistas apontam o adoçamento de Carmen Lúcia no julgamento do governador Cláudio Castro no TSE, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na nossa primeira página, hospitais federais têm alta na oferta de leitos. Em 2 anos, o percentual de leitos fechados nos 6 hospitais federais do Rio caiu de 21,8% para 12,5%. Na última sexta-feira, dia 13, foi reaberto o setor de trauma do Hospital Federal do Andaraí, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Esse é destaque do Correio Bastidores, página 8, e também da nossa página 18. E Denza inaugura a sua primeira concessionária no Rio. Está aqui no texto legenda, também é destaque da página 3. E mesmo sem vitórias, Wagner Moura é ovacionado no Oscar. Está aqui também na nossa primeira página e no nosso jornal. Vamos então para a nossa página 22, que na verdade a página 22... sim, nossa página 22
Peraí. Vamos falar, então, antes da gente ir para essa página, vamos falar o seguinte, deixa eu trazer aqui uma reportagem, já que a gente falou do preço da gasolina, e é o principal destaque da nossa página 22, olha só, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada em Petrópolis chegou a R$ 6,99 na primeira semana de março. No mesmo período, a gasolina comum avançou o valor de 6,89 centavos na cidade imperial. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Vamos conferir. O aumento do preço do barril do petróleo é causado pela guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, além das tensões no entorno do Estreito de Hormuz. O local é um corredor estratégico, por onde passa 1/5 do petróleo consumido no mundo. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na primeira semana de março de 2026, o preço médio de revenda da gasolina comum foi de R$ 6,82 e o máximo foi de R$ 6,89. Ainda sobre Petrópolis, a gasolina aditivada registrou um valor médio de revenda de R$ 6,89. Outro dado que chama a atenção é o valor máximo de revenda da aditivada, que chegou a R$ 6,99. Os dados são da ANP e correspondem à primeira semana de março de 2026. O preço médio da gasolina aditivada na cidade imperial, no mesmo período do ano passado, era de R$ 6,63 e o máximo era de R$ 6,89. A diferença do valor médio de revenda, quando comparado com os números mais recentes, é de 26 centavos e o máximo é de 10 centavos. É importante lembrar que Petrópolis é uma das cidades mais próximas e influenciadas pela refinaria Duque de Caxias, a Reduc, e os preços impactam a realidade e as contas dos petropolitanos. Cara, tá um preço caro, tá caro sim, cara. E como é que fica no final do mês? A conta fica apertada? Ah, rapaz, fica bem embaçadinho pra gente sim, cara. Tá acima do normal, né? Tá acima do normal. Torcer pra que melhore um pouquinho. Impacta, se for ver no final do mês lá, impacta bastante, né? Para o professor de Educação Física, Daniel Acon, a gasolina está muito cara e a tendência é aumentar ainda mais. Gente que precisa, depende de carro, não é só conforto. A gasolina tá um absurdo. Pô, abasteci a R$ 6,89, já tá R$ 7,00. Pois é, gente, e o Banco de Sangue Santa Teresa está realizando uma ação durante o mês das mulheres em Petrópolis com um sorteio especial. A campanha visa presentear as mulheres durante o mês especial de conscientização e também busca atrair doadores, tendo em vista que os estoques estão em situação crítica. Neste mês de março, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa está realizando uma ação especial em referência ao mês das mulheres, celebrado mundialmente. Neste período, todas as mulheres que realizarem a doação vão concorrer a uma maleta de maquiagens. Essa ação vem para celebrar o mês das mulheres e também para tentar melhorar os níveis dos estoques da instituição, que atualmente se encontram em nível crítico. A gente está com estoque muito baixo, infelizmente, né? A gente está com risco de falta de sangue na cidade. E o que acontece é que a gente tenta pegar bolsas emprestadas de outros bancos de sangue, mas infelizmente no Brasil, né, os bancos de sangue estão tudo na mesma situação que a gente, né? Infelizmente, todos estão precisando. A situação, de acordo com a captadora de doadores do Banco de Sangue, é influenciada pelo período do ano. De acordo com ela, do início do mês de janeiro até as primeiras semanas depois do Carnaval, o número de doadores cai drasticamente. Isso destaca a necessidade urgente de conscientização da população sobre a importância da doação. Não adianta o bombeiro pegar o paciente na rua, levar para o hospital, vai ter o medicamento, vai ter o profissional para atender, mas se não tiver o sangue, o trabalho dele foi em vão. A gente pede, né, encarecidamente, né, à população que vá ao banco de sangue, né, faça uma doação salva até 4 vidas e com 5 minutinhos se enche uma bolsa de sangue, né. É importante destacar que existem alguns pré-requisitos para fazer a doação de sangue, com destaque para a necessidade de ter mais de 50 quilos e mais de 16 anos de idade.
Se fez tatuagem num lugar seguro, que tem um certificado da Anvisa, pode doar depois de 6 meses, se não é depois de 1 ano. Quem fez endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. E assim, a pessoa estando bem de saúde pode realizar a doação normalmente. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. O local funciona todos os dias da semana, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. É isso aí, vamos fazer a nossa doação. Vamos então para o nosso jornal, para o Petropolitano, lá na página 22, o principal destaque, como eu havia dito, o preço da gasolina chega a R$ 6,99 em Petrópolis. Dados são da ANP sobre a primeira semana de março. Tá aqui, a gente já viu a nossa reportagem em vídeo e os altos preços, é claro, afetam as contas dos petropolitanos, né? Porque tudo fica mais caro quando a gasolina encarece. Aqui nas petropolitanas, Estado prorroga prazo de empréstimo da AG Rio. Então, o governo do Estado prorrogou mais uma vez o prazo para que empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis efetuem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomentos do Estado do Rio, AG Rio. O anúncio foi feito pelo governador na última sexta-feira, ao lado do secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. Mais de 207 milhões de reais para a cidade. Pois é, o Reconstruir Petrópolis emprestava valores entre 50 mil e 500 mil. O programa ofereceu à época parcelamento sem juros com até 60 meses para pagar. O programa Reconstruir Petrópolis do governo do estado direcionou mais de 207 milhões de reais para alavancar a retomada econômica de Petrópolis, e o auxílio beneficia empresas responsáveis por cerca de 15 mil empregos diretos na cidade. Então tá aí, prorrogado mais uma vez esses empréstimos da AG Rio. E tem muito mais aqui nas nossas petropolitanas, mas a gente vai para a nossa página 23, ver o que é destaque por lá. Fala do aniversário de hoje, aniversariante aí, 183 anos de Petrópolis. Pois é, a nossa página 23 e também a página 24 fala aí, ó, Petrópolis carrega 183 anos de tradição e herança. Cidade de Pedro é mantida por pessoas comuns que resgatam a história. Olha que bacana, tem uma reportagem especial no nosso impresso, assinada pela repórter Leandra Lima, falando aqui, olha, o seu Zé Maria, 78 anos e atua na feira há 60 anos. Olha só, tem aqui a dona Valéria, que fala também da feira, tem a barraca do pastel, que existe há 12 anos. Então, tá falando, nossa repórter, a Leandra Lima, ela fez um passeio pela Feira Livre de Petrópolis para encontrar esses personagens. Deixa a página lá, Kai, para encontrar esses personagens históricos da cidade. E como diz aqui a reportagem, né? A cidade de Pedro é mantida por pessoas comuns que resgatam a história da cidade. E é claro, ali na página, agora a gente vai para a nossa página 24, porque fala desde o nascimento a cidade é referência nas diferentes vertentes da área cultural, e a gente tem uma outra reportagem especial feita pela nossa repórter Leandra Lima também. Está imperdível a edição de hoje do Correio Petropolitano com esses destaques aí para o aniversário da cidade. Mas a gente também tem reportagem especial de Petrópolis por aqui, porque Petrópolis, mais conhecida como Cidade Imperial, completa mais um aniversário hoje, dia 16 de março, e a data marca a assinatura do Decreto Imperial que oficializou a criação da cidade. Mas será que os petropolitanos sabem quantos anos a cidade está comemorando? E o que será que eles desejam para o futuro do nosso município? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a população. Vamos ver.
O aniversário de Petrópolis é celebrado no dia 16 de março porque foi nessa data, em 1843, que o imperador Dom Pedro II assinou o decreto que determinou a criação da povoação e a construção do Palácio de Verão da família imperial, que hoje é conhecido como Museu Imperial. Mas a história da cidade começou ainda antes disso, quando Dom Pedro I se encantou com o clima e as paisagens da serra e adquiriu a fazenda do Córrego Seco com o sonho de construir uma residência de verão para a família imperial. Ao longo dos anos, Petrópolis cresceu e se transformou em um dos principais destinos turísticos do país. Os casarões, os palácios e as ruas arborizadas do centro histórico preservam a memória do período imperial e ajudam a contar a história da cidade. O projeto urbanístico da cidade foi elaborado pelo Major Júlio Frederico Queller, que também incentivou a chegada dos primeiros imigrantes alemães, em 1845. Estes ajudaram a construir a cidade e contribuíram para a formação cultural e econômica de Petrópolis. Hoje, além do turismo e do patrimônio histórico, a cidade também se destaca nas áreas de tecnologia, moda, comércio e ensino superior, mantendo viva a tradição de desenvolvimento que começou ainda no período do Império. Eu acho muito bom em relação a isso, a tranquilidade da nossa cidade. Uma cidade bonita, né? Uma cidade bem bonita. Eu gosto muito da nossa cidade. Espero que ela cresça ainda mais, espero que continue assim, que tenha mais trabalho, né? Porque eu vejo isso como um lado negativo, né? Os jovens terem que sair da nossa cidade para buscar emprego em outras cidades, porque em questão de emprego para os jovens está muito difícil. E o aniversário de Petrópolis é mais do que uma celebração da história. Também é um momento para ouvir quem vive a cidade todos os dias. Nós fomos às ruas para saber o que os petropolitanos desejam para o futuro do município. A cidade é muito bonita, né? Apesar de faltar algumas coisas, né? Emprego, essas coisas. Mas é uma cidade muito segura também, comparando as outras. Há mais emprego e que a cidade cada vez seja mais bem cuidada, né? Sem abandono, essas coisas. Eu desejo que só melhora para a cidade, né? Que alguém consiga consertar essa cidade. A cidade está muito destruída. A cidade já foi muito boa, entende? Ela é boa, até hoje para mim é ótima, é o melhor lugar que tem para se morar para mim. Assim, entre memórias do passado e expectativas para o futuro, Petrópolis celebra mais um ano de história. Uma cidade marcada pela herança imperial, mas que segue sendo construída todos os dias por quem vive, trabalha e sonha com um futuro melhor na Serra. Então fica aí os nossos parabéns à cidade imperial, essa cidade tão querida do meu coração. Gente, eu estava dando uma olhada aqui na página 24 e conta a história de Deoclésio. Pois é, foi maestro, professor de música e musicista renomado de Petrópolis. Então, assim, o nosso impresso petropolitano está imperdível nesse dia 16 de março, aniversário da cidade. E a Cai colocou aí, você confere tudo também no nosso site, correiopetropolitano.com.br, todas as notícias você vê por lá também. Mas olha, esse aniversário, esse jornal está incrível, imperdível, aqui nas bancas apenas R$2. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o setor de serviços voltou a crescer no país e atingiu novamente o maior nível da série histórica. De acordo com a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, o setor teve alta de 0,3% em janeiro, após 2 meses sem crescimento. O setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,3% na passagem de dezembro de 25 para janeiro de 26. Com esse resultado, o setor volta ao ponto mais alto já registrado e iguala os recordes alcançados em outubro e novembro de 2025. Apesar do avanço, o IBGE classifica o resultado como uma variação positiva, mas sem representar um crescimento considerado expressivo. Isso acontece depois de ter mostrado um decréscimo de 0,2% no último mês do ano passado, e com esse resultado o setor de serviços opera 20,1% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 14.
Vale destacar que agora em janeiro de 26, o setor de serviços iguala o recorde da sua série histórica. Para chegar aos dados, o IBGE busca informações sobre 166 tipos de serviços agrupados em 5 atividades. Entre elas, 3 apresentaram um crescimento na passagem de dezembro para janeiro. Outros serviços, informação e comunicação e transporte. O principal impacto positivo ficou com os outros serviços, que cresceram 3,7%, impulsionado pela parte de corretores e agentes de seguros, corretoras de títulos e valores mobiliários e administração de cartões de crédito. Os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis. A única taxa negativa ficou com os serviços prestados às famílias, que registraram queda de 1,2%, pressionado por uma menor receita vindo da parte de restaurantes e também buffet. Os 5 setores mostraram taxas positivas nesse tipo de comparação, e os principais impactos positivos ficaram com informação e comunicação e os profissionais administrativos e complementares. A pesquisa também mostra que o índice de atividades turísticas caiu 1,1% em janeiro na comparação com o mês anterior. Mesmo assim, na comparação anual, o turismo apresenta crescimento de 3,5%, impulsionado principalmente pelo transporte aéreo, agências de viagens, restaurantes e serviços de hospedagem. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços mostra uma aceleração ao avançar 3% em janeiro de 26, depois de ter crescido 2,9% no indicador acumulado até dezembro de 25. E a gente fala agora, preste atenção, a gente fala de um alerta, porque o INSS fez um alerta importante sobre um novo golpe que está circulando na internet. Criminosos estão divulgando um aplicativo falso que promete reembolso de descontos associativos, mas que, na verdade, instala um vírus no celular e pode roubar dados bancários dos usuários. Muito cuidado nessa hora. Avisa ao vovô, avisa o papai, a mamãe, a vovó. Você quer, né? Porque as pessoas com mais idade, elas não têm a mesma facilidade que as pessoas, que os mais jovens, né? Então avisa todo mundo da sua família desse golpe para eles não clicarem. Vamos conferir. A fraude começa com a divulgação de um site falso que imita visualmente a loja oficial de aplicativos do sistema Android. Nesse ambiente fraudulento, é oferecido um aplicativo chamado INSS Reembolso, que se apresenta como uma ferramenta oficial para solicitar a devolução de valores. Depois de instalado, o programa compromete o celular e passa a acessar informações sensíveis armazenadas no dispositivo. Segundo especialistas em segurança digital, o aplicativo malicioso consegue espionar aplicativos bancários, capturar senhas e dados pessoais, redirecionar transferências financeiras e até assumir o controle remoto do aparelho. O INSS orienta a população a não instalar aplicativos fora das lojas oficiais e a desconfiar de serviços que prometem reembolsos ou liberação de valores por meio de links ou páginas desconhecidas. O Instituto reforça que o único aplicativo oficial para acesso aos serviços previdenciários é o Meu INSS, disponível nas lojas oficiais dos celulares. O atendimento também pode ser feito pelo telefone 135 e pelos canais oficiais na internet. Caso o usuário identifique aplicativos suspeitos ou já tenha feito o download de programas semelhantes, a recomendação é remover imediatamente o aplicativo do celular e realizar uma verificação de segurança no dispositivo. O INSS também orienta evitar operações financeiras pelo celular até que o aparelho esteja completamente seguro. Segundo o órgão, divulgar esse tipo de fraude é fundamental para reduzir a disseminação de golpes e proteger segurados e beneficiários de prejuízos financeiros. Todo cuidado é pouco, viu? E o governo do estado, através da Secretaria das Cidades, ampliou a atuação em todas as regiões fluminenses. O trabalho alcançou a marca de quase 2,5 bilhões de reais em contratos vigentes para melhorias de infraestrutura urbana. De acordo com o governo do estado, as ações beneficiam mais de 3 milhões de pessoas com as obras. E a região serrana está entre os locais contemplados. As ações que contemplam 63 municípios do estado do Rio de Janeiro levam pavimentação, drenagem e áreas de lazer a cerca de 3 milhões de cidadãos fluminenses.
no interior do estado, especialmente na região serrana e dos lagos. Através do investimento, foram realizadas obras de drenagem e pavimentação. De acordo com o governo do estado, as ações chegam a pouco mais de 68% em todo o território estadual. A Secretaria de Cidades também atuou no suporte para as prefeituras, através do envio de maquinários para atividades emergenciais. Atualmente, 97 equipamentos estão distribuídos em 15 municípios. A atuação do Estado alcançou um investimento de R$ 2,5 bilhões de reais em contratos vigentes para melhorias de infraestrutura urbana. Além das grandes intervenções, o programa de recapeamento asfáltico atende 45 municípios em todas as regiões. O volume de recursos também impacta a economia local, com geração de cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos em diversas frentes de trabalho. E entre os anos de 2024 e 2025, a Enel Rio realizou mais de 1,2 milhão de atividades de podas nos 66 municípios da sua área de concessão. Somente no ano passado, a distribuidora executou mais de 600 mil podas, um número 17% superior ao que foi efetuado em 2024. As ações fazem parte do plano estratégico da empresa e contribuem para reduzir o impacto de folhas e galhos na rede elétrica, que é uma das principais causas de interrupção no fornecimento de energia, principalmente durante o verão. Para este ano, a previsão da distribuidora é aumentar o total de ações, superando as 680 mil podas até o fim de dezembro. Somente no primeiro bimestre deste ano, foram executadas mais de 33.700 podas em toda a área de concessão da empresa no estado. O comparativo do último biênio de 2024 e 2025 mostra que as atividades foram intensificadas em diversos municípios. Em Angra dos Reis, foram realizadas 153.487 podas em 2025, um aumento de 56% em relação a 2024. E outros municípios, como Teresópolis, Maricá e Petrópolis, também registraram um aumento significativo no número de podas de 2024 para 2025, com crescimento de 41%, 25% e 18%, respectivamente. Para otimizar as atividades de supressão de árvores, a Enel Rio vem realizando mutirões de podas em parceria com gestores municipais de sua área de concessão. As podas são uma responsabilidade das prefeituras, que devem solicitar e autorizar o serviço quando a vegetação se aproxima da fiação elétrica. Com os mutirões, a distribuidora atua em parceria com órgãos municipais em uma sinergia que ajuda a estabelecer áreas prioritárias e a reduzir o impacto das atividades na rotina das cidades. Precisa mesmo, né? Porque a gente vê a quantidade de árvores, de galhos em cima da rede elétrica e é óbvio que isso prejudica e causa diversas quedas de energia e aí o consumidor é que acaba ficando prejudicado, porque pode queimar a geladeira, pode queimar a televisão, computador, né? Então essa poda preventiva é muito boa. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já com muita notícia para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
Resultado de exames, são mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E o governo do estado iniciou obras de requalificação urbana e implantação de drenagem em uma área afetada por deslizamento na rua Bartolomeu Sodré, no bairro Caxambu, em Petrópolis. A intervenção foi vistoriada na última semana pelo secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que também anunciou a licitação para novas obras na rua João Caetano, outra via atingida pelas chuvas de 2022.
Com investimento de cerca de R$ 21.700.000, as obras incluem contenção da encosta, estabilização de rochas e implantação de um novo sistema de drenagem pluvial. Os recursos são do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Fazem parte do conjunto de ações do Estado para reduzir riscos e recuperar áreas atingidas pela tragédia de 2022. Segundo o secretário Bernardo Rossi, o projeto será realizado em etapas e deve alcançar toda a extensão da área afetada pelo rolamento de pedras. Durante a vistoria, o secretário anunciou ainda que o Instituto Estadual do Ambiente vai realizar obras na Rua João Caetano, outra área do Caxambu que sofreu com os temporais. A licitação para a nova intervenção está prevista para esta sexta-feira. Após o término da obra, nós estamos protegendo a vida das pessoas, não só de quem mora diretamente, mas indiretamente, quem passa de ônibus e de carro e de todo ao redor. De acordo com o governo do estado, Petrópolis já recebeu mais de R$ 1 bilhão em investimentos desde as chuvas de 2022. O pacote inclui ações emergenciais de limpeza, apoio às vítimas, crédito para recuperação de empresas e obras estruturais de prevenção em diferentes regiões da cidade. A expectativa é que as intervenções no Caxambu tragam mais segurança para moradores e para quem circula pelo bairro. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas tem muita coisa acontecendo e, graças a Deus, nós estamos conseguindo, dentro das nossas possibilidades, cuidar dessa cidade que a gente tanto ama e cuidar da vida dos petropolitanos. Gente, estamos juntos. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, ó, mais uma forma de cuidar da vida das pessoas, em especial aqui do Caxambu, do departamento Sodré. Tamo junto. Isso aí. E olha só, gente, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa divulgou os dados dos atendimentos referentes aos 2 primeiros meses de 2026. Os acidentes de trânsito lideram os registros, com 228 casos em janeiro e fevereiro. E mais uma vez, as ocorrências com motocicletas lideram os registros na unidade, que atende também a ocorrências de agressões, quedas, queimaduras, entre outros tipos de acidentes. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa é referência no atendimento de urgência em Petrópolis, recebendo pacientes tanto pelo SUS quanto por convênios de saúde. Muitas das vítimas de acidentes de trânsito são levadas para o local pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros. Em janeiro de 2026, foram registrados 114 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 64 envolveram motocicletas, 40 carros e 10 casos foram de atropelamentos. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos continua sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde. Em janeiro, foram 57 atendimentos com motos pelo SUS, 37 com carros e 10 por atropelamento. Pelos convênios, foram 7 com motos e 3 por carros. Em fevereiro, a unidade também registrou 114 casos de acidentes de trânsito. Desse total, 75 envolveram motocicletas, 35 de carros e 4 atropelamentos. Somando janeiro e fevereiro, foram registrados 139 atendimentos a vítimas de acidentes com motocicletas, 75 envolvendo carros e 14 casos de atropelamento. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito em Petrópolis. Tem que dirigir com cautela, respeitar o sinal e todas as vias, o pedestre principalmente. Tendo atenção, procurando ter o máximo de atenção possível. O sinal antes de estar amarelo, você para na faixa, manter sempre na sua mão e pedir a Deus sabedoria e tocar o barco. Para Juan, atualmente o maior causador dos acidentes tem sido a tecnologia. O que atrapalha muito no trânsito, acho que é o celular. O uso do celular eu tento ser o mais atento possível, né? Evitar de mexer no celular, o som também atrapalha bastante, né? Essa daqui, às vezes também dentro do carro, tem gente que tira a tua atenção, fica aqui, olha ali. Em 2025, foram 1.434 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito na sala de trauma do Hospital Santa Teresa. Desse total, 906 foram com motocicletas, ou seja, cerca de 63% dos casos. Em dezembro, a unidade contabilizou 151 atendimentos do tipo, sendo o mês com o maior número de registros e com uma grande margem para o segundo mês, com mais ocorrências que é março, com 132.
E agora a gente volta a falar do aniversário de Petrópolis, 183 anos, a nossa cidade imperial. E para falar mais sobre esse assunto, o que abre e o que fecha na cidade hoje, neste feriado, começando a semana aí, é o nosso repórter Hugo Petersen. Ele está na redação e fala com a gente agora. Bom dia, Hugo. Conta pra gente o que o Petropolitano pode ou não pode fazer hoje? Bom dia para você, Roberta. Bom dia para todos que nos acompanham nesse momento, nessa edição do Correio Serrano na TV. Olha só, como você já adiantou, estamos aqui hoje, dia 16 de março, comemoração de 133 anos do aniversário de Petrópolis. E, é claro, é muito importante a gente saber o que funciona aqui na cidade, o que o petropolitano pode aproveitar. E também a pessoa que está vindo de outra cidade, que está fazendo uma visita, também pode ter uma condição especial nesse feriado municipal. E é para a gente entender um pouco do que funciona, vale destacar que esse feriado, como eu já destaquei, é municipal. Então, é só aqui da cidade. E por isso, as repartições públicas e bancos não funcionam aqui no município. E a abertura dos comércios, realmente, o comércio é muito forte aqui de Petrópolis, é facultativa. Então, depende ali realmente dos acordos e da vontade de cada administrador. Então, naquele momento, realmente tem que dar uma conferida individual. Mas das coisas que são de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis, ou do poder público em geral, nós podemos destacar que o funcionamento é normal nas unidades de urgência e emergência aqui de Petrópolis. Então, a gente está falando, claro, da parte turística, da parte que é um pouco mais de lazer, mas o necessário ainda está funcionando. As unidades de saúde das UPAs do Centro, Cascatinha e Itaipava funcionam normalmente. Os hospitais Alcides Carneiro e Nelson Serf também funcionam normalmente. E os SPAS da Posse, Pedro do Rio e o Pronto Socorro do Alto da Serra também funcionam normalmente. Então, reforçando, os serviços de saúde, serviços essenciais, continuam funcionando normalmente nesta segunda-feira. Mas agora falando daquela parte de aproveitar, né, a parte do lazer, Roberto, a gente pode destacar que o Parque Cremeri funciona das 8 até as 5 horas da tarde, normalmente já está aberta há 20 minutos atrás, e esse é um horário diferente do Parque Municipal de Itaipava. Ele abriu às 7 horas da manhã e fica aberto até às 6 horas da tarde. Esses dois, com entrada franca, é só chegar lá e entrar para poder aproveitar esses espaços de lazer, esses espaços que a gente tem tanto contato com o verde, né, com a natureza, que são tão bons aqui do município de Petrópolis. Na parte de compras, como eu já tinha falado, a gente expõe que é realmente um atendimento facultativo, então tem que ficar de olhado. O ponto de compras no Binning, o polo de modas, é a mesma coisa, que eu estou me referindo à Rua Teresa e ao polo de modas do Binning, os dois funcionam da maneira igual. A feirinha de Itaipava vai estar aberta, de acordo com o comunicado da Prefeitura, abre às 10 horas da manhã até às 7 horas da tarde, até às 7 horas da noite, desculpa. Mas, como eu já havia adiantado, os comércios, os locais ali, os blocos da feirinha, eles escolhem se vão funcionar ou não aquele funcionamento facultativo. Mas o espaço da feirinha vai realmente estar aberto para o público. Falando de atrativos turísticos, né, os nossos grandes cartões postais aqui de Petrópolis, a gente pode destacar que o Museu da Casa Santo Simão abre às 10 horas da manhã e funciona até às 5 horas da tarde. E olha só, com entrada franca para todos os moradores aqui de Petrópolis, então realmente é uma condição especial. O Museu da Casa do Colono abre às 9 e funciona até às 4, também com entrada franca, essa não exclusiva para os moradores de Petrópolis, mas para todos os visitantes. O Palácio de Cristal abre às 9 também, funciona até às 5 horas da tarde, entrada franca, como de costume. E o Museu Imperial, ele fica fechado hoje. Então a gente tem que destacar que os outros atrativos estão abertos, mas o Museu Imperial fica fechado nesse dia 16 de março. A Catedral São Pedro de Alcântara, ela fica aberta desde cedo e às 9h30 da manhã, ou seja, daqui a pouquinho mais de uma hora, a gente tem a missa do aniversário da cidade. Então, é um atrativo diferenciado para esse espaço tão importante, a religião aqui de Petrópolis, a história aqui da cidade imperial. E a parte da visitação nesse espaço funciona das 10h30 da manhã até as 4 horas da tarde. O Centro de Cultura Raul de Leone hoje também fica fechado,
e o SESC Pitangui, a mesma situação, ambos fechados, assim como o Museu Imperial. E também, Roberta, para a gente finalizar, a gente já passou todos os pontos que já estão destacados aqui pela Prefeitura de Petrópolis, mas para mais informações, caso necessário, a população, é claro, pode sempre entrar em contato com o Disque Turismo. O Disque Turismo é um papel que executa um papel importantíssimo aqui em Petrópolis, que funciona pelos números 0800 450 7070 ou também pelo WhatsApp DDD 24 2237 3321. Então, Roberto, agora a gente já informou para o nosso público o que funciona neste feriado. De volta com você. Hugo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. Como vocês viram, o Hugo falou que 9h30 da manhã, né, tem a missa na Catedral São Pedro de Alcântara em comemoração. E lembrando também, Hugo, que 11 horas tem o corte do bolo em comemoração aos 183 anos lá na Praça Dom Pedro. É às 11 horas da manhã. Então, olha, Petropolitano tem muita coisa para fazer. Hugo, obrigado pelas suas informações. Bom dia. E a gente continua aqui porque, olha só, gente, isso aconteceu na última semana, mas eu vou trazer hoje porque a gente não falou sobre isso. Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira, da última quinta-feira, após tentar arrombar uma loja na Rua Teresa. Vamos conferir isso, gente, é um absurdo. Ainda bem que a polícia estava passando por ali na hora, vamos ver. De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam um patrulhamento intensificado na região da Rua Teresa por volta da meia-noite, quando foram alertadas por uma testemunha que passava pelo local, que um homem tentava arrombar a porta de um estabelecimento comercial. As imagens da câmera de segurança mostraram a ação do homem. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito interrompeu a ação e tentou deixar o local andando para disfarçar a situação. Durante a abordagem e as buscas na área, os policiais encontraram uma chave de fenda com cabo quebrado e identificaram sinais de arrombamento em uma das fechaduras da loja. Segundo a polícia, o homem possui diversas passagens por crimes como roubo, furto e homicídio. Ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Além disso, uma mulher que estava com ele também foi levada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada pela autoridade policial. É isso. Pelo menos está lá preso, não comete outros crimes assim. E olha só esse caso, gente. Uma mulher foi presa acusada de agredir o próprio filho, uma criança de apenas 7 anos, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul. No local, os policiais fizeram contato com a suspeita, que relatou ter agredido a criança, alegando estar sob forte estresse pessoal. Vamos ver. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível situação de ameaça no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul. A mulher de 28 anos é suspeita de agredir o próprio filho de 7 anos de idade. Segundo ela, a agressão aconteceu após um momento de estresse. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. A criança foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Piedade para atendimento médico e, em seguida, para o Instituto Médico Legal para a realização de exame pericial que confirmou a existência de lesões. A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia, onde a mulher foi autuada pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a criança, conforme o artigo 129 do Código Penal, na Lei 14.344 de 2022, a Lei Henri Borel, permanecendo presa à disposição da Justiça. Após os procedimentos legais, a criança ficou sob os cuidados da avó materna, conforme a determinação do Conselho Tutelar. Eu sou Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta segunda-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a previsão é de sol e aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde
e à noite, e as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens no período da noite, mas sem chuva. E as temperaturas em Teresópolis variam entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus Celsius. Petrópolis deve seguir a mesma tendência, com sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a ser chuvoso e as temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, está previsto sol e muitas nuvens durante o dia, noite nublada com possibilidade de chuvisco, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 19 e máxima de 29 graus Celsius. Em Três Rios, a segunda-feira terá previsão de sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã, e à noite o tempo fecha com chuva. E essa foi a previsão do tempo para segunda-feira. E o nosso jornal especial aí de feriado de 16 de março fica por aqui. Tem a nossa reprise daqui a pouco às 10 horas. E é claro, fique ligadinho na nossa programação, que a gente vai trazer muitas notícias, novidades para vocês nesse feriado em Petrópolis. Parabéns, Cidade Imperial, pelos 183 anos. E a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã, ao vivo. E é claro, espero você. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.